Oi, tudo bom? Vamos começar mais bobeirinhas com Bruna Landim. Why don't we take a nostalgia night on Local Caps? Era para ter publicado o vídeo na quinta-feira. Eu não consegui publicar vídeo porque eu uso o meu notebook para fazer tudo. Inclusive, muitas vezes para gravar. Às vezes eu gravo no meu celular, às vezes eu gravo no notebook. E eu prefiro editar no notebook porque eu acho melhor, né? Do que editar no meu celular. Então, eu tive que levar o meu notebook pro concerto. E aí ele ficou pronto hoje, né? E aí hoje eu editei e tal. E aí estou aqui de volta. Então eu tenho um notebook de novo, o que é uma grande alegria para todos nós. E aí no dia que eu era para fazer as coisas, né? Eu passei fio dental. Eu passo fio dental. Eu não passo exatamente. Vamos sermos sinceros, né? Ninguém passa fio dental exatamente como a recomendação que os dentistas dão, porque o certo é passar fio dental 3 vezes ao dia. Eu passo uma, e quando eu passo uma, eu acho muito cansativo passar fio dental. Ficar no espelho, na frente do espelho, falando, passar fio dental, um monte de coisa acontecendo no mundo e você tem que passar fio dental. Parece problema de white people problems, né? Mas é engraçadinho, pelo menos. Eu consegui fazer vocês rirem um pouquinho. Mas então, aí passar fio dental. Passando fio dental nos meus dentes. Tava lá passando fio dental. E aí, quando eu terminei de passar fio dental, eu senti uma satisfação, sabe? Um bem-estar comigo mesmo. E olha que eu medito, hein? Faço meditação, pratico meditação. Eu acho que passar fio dental é comparável a fazer meditação. Parece inútil, é chato, não é uma coisa que eu recomendo com faça meditação, passa fio dental e tal. Mas os dois têm resultados interessantes, né? Tanto a meditação quanto passar fio dental. Passar fio dental é uma medida de higiene importante para evitar tártaros no seu corpo. E meditação é uma medida importante para evitar acúmulos de pensamentos e aprender a se desapegar dos seus pensamentos, tanto negativos quanto positivos. Pensamentos positivos também te prejudicam porque aumentam as suas expectativas. E expectativas faz com que você aumente o acúmulo de seus sofrimentos. Isso aumenta o desconforto emocional. Isso é sério. É sério mesmo. O assunto do vídeo não era esse. Mas eu queria deixar isso assim postado pra internet. Porque de fato passar fio dental pra mim, no dia que eu passo fio dental em todos os meus dentes, eu me sinto uma pessoa adulta, bem resolvida e feliz. Eu juro que eu me sinto feliz passando fio dental, sabe? Almoço, passo fio dental. Então, eu queria falar sobre uma coisa mais importante do que os meus hábitos bucais. Eu queria falar sobre um livro que foi muito importante na minha vida. Que o nome do livro chama Andar de Bêbado, Como um Acaso Determina as Nossas Vidas. Esse livro modificou a forma como eu enxergo o mundo. É um livro de um físico que eu não vou saber falar o nome, então agora é a hora do editor trabalhar. Coloca o nome aqui. Aí, ele é um físico e ele tem uma história pregressa de que da família dele foi parte de Auschwitz, né? Que sofreu com o Holocausto.
E aí ele escreveu esse livro para contar a história da probabilidade, da teoria da probabilidade e da estatística, como ela entrou na matemática e na ciência moderna. E como aprender, como é importante aprender sobre o que é a aleatoriedade e o que é o risco, como isso impacta as nossas vidas e como isso acaba sendo muito importante para nós, tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista emocional, por incrível que pareça. Esse livro foi muito impactante, e aí eu vou te dizer alguns motivos de por que ele foi importante para mim. Assim, você que tá me vendo, você mesmo aí na sua sala, sentado no seu sofá ou na sua cama, e que provavelmente está tão desesperado quanto eu, e que também não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Você, alguns podem até me conhecer, possivelmente. Alguns podem ter uma ligação, um elo sanguíneo comigo. Outros são meus amigos. Outros podem não gostar de mim, porque ou fui cuzona em algum momento na vida, ou não. Enfim, pessoas que estão aí me vendo. Nós, aparentemente, alguns eu não conheço. E essas pessoas que eu não conheço, nós dois poderíamos ser grandes amigos. A nossa chance de já nos ter conhecido é muito grande, ou não, ou mesmo agora. Eu posso ter sido a pessoa da sua vida, ou o maior inimigo da sua vida, ou o motivo para você estar se sentindo bem ou mal. A gente pode ter se conhecido. Vocês nunca pararam para pensar? Assim, eu acho que a internet deixou isso muito visível, né? O quão estamos próximos. Aliás, a pandemia deixou isso muito visível, né? O quão estamos próximos, ao mesmo tempo distantes, assim. O quão cada vida impacta na vida do outro. E por que pareça, isso tem muito a ver com noções de probabilidade, aleatoriedade, irregularidade e tal. Existe um padrão no aleatório, existe um padrão na regularidade. Segundo esse autor, que eu não vou saber falar o nome desse livro que eu tô falando, quando você tem a noção de que existe um padrão na aleatoriedade, e que muitas vezes a gente não pode confiar nos resultados e nos estereótipos. Não dá para ficar confiando 100% que existem conexões em eventos. Existem eventos que não têm conexões, mas existe um padrão. E esse padrão, mesmo no risco, no que é aleatório, se você entende que existe, é mais fácil de você tomar uma decisão. E mesmo quando essa decisão não for aquilo que você imagina, né, tem que levar em consideração que as coisas são aleatórias. Então, por mais que não aconteça o evento que você preveu, tá certo falar isso, preveu, isso não aconteceu, não é porque você, por magia ou por uma punição a respeito de você, é porque as coisas são aleatórias mesmo, a gente não tem controle das coisas, né? E aí ele dá um exemplo, dá vários exemplos, mas eu poderia dar um exemplo mais pop. Sabe a Beyoncé? Tem uma entrevista da Beyoncé, essa cantora incrível e maravilhosa, que ela diz que ela participava de como é que se diz? Competições de calouros. E ela é uma virginiana, né? Uma pessoa esforçada, extremamente perfeccionista, trabalhou pra cacete pra conseguir as coisas que precisava, né? Então, ela fez uma competição de calouro e ela trabalhou muito nessa competição de calouro, e na hora do resultado, quem ganhou o troféu de melhor cantora não foi ela, foi a banda dela, né? O grupo dela, foi um grupo de meninos. E aí na entrevista ela disse que ela ficou muito triste porque
ela tinha trabalhado muito, ela não tinha dormido, ela tinha se esforçado muito para conseguir o resultado que estava esperando. E, bom, depois mais pra frente a gente sabe que a história da Beyoncé é uma história de sucesso, né? Porque hoje ela é considerada a maior cantora do mundo, hoje em dia as pessoas aplaudem ela por ela existir, assim. Mas essa história, além de ser uma história muito sábia, tem uma finalidade pro meu ponto e por que esse livro acabou marcando minha vida, né? Ela diz que mesmo que a gente se esforce muito e trabalhe muito, não significa necessariamente que a gente vai ter sucesso. Eu sei que pode parecer bastante pessimista essa visão, mas ouvindo da Beyoncé e lendo esse livro, não é tão pessimista assim. É uma realidade. Às vezes a gente pode se esforçar muito para conseguir uma coisa e a coisa não vir do jeito que a gente imagina. Às vezes a gente simplesmente não vai conseguir ter sucesso. Por quê? Porque a gente não tem controle. A vida não dá para ter muito controle da vida. Isso é uma das histórias, né, da Beyoncé, mas tem um teste que o Leonard, acho que é assim que fala. Eu vou falar Leonard, vou dar o primeiro nome, porque eu não sei falar o nome dele inteiro, tá? Que é o primeiro teste que ele dá, que é o teste que ele apresenta uma história, assim, da Linda. A Linda era uma menina que tinha feito ciências sociais na faculdade e ela era absolutamente apaixonada pelas matérias de direitos humanos e justiça social. E aí, o cara que está fazendo esse teste conta essa pequena história e dá 3 opções. E a primeira opção é: a Linda trabalha como auxiliar administrativo. A Linda trabalha como auxiliar administrativo. Segunda opção: a Linda trabalha como auxiliar administrativo e milita no movimento feminista. Terceira opção: a Linda é militante do movimento feminista. Qual das 3 opções, baseado no que eu contei a respeito de vocês sobre a Linda, vocês marcariam dela? A primeira, a segunda ou a terceira? A maioria das pessoas, quando responde essa pequena enquete desse livro, né, marca que ela é militante do movimento feminista. E por que as pessoas marcam? Marcam baseado no histórico que foi apresentado sobre a Linda antes, porque o nosso cérebro está acostumado a fazer conexões. E quando é apresentado algumas informações detalhadas de uma pessoa, a gente procura padrões, a gente procura regularidades. Então a gente busca inferências que muitas vezes nem são dadas. E aí a gente faz implicações a respeito delas. Então a gente chega à conclusão de que a Linda pode ser uma militante feminista. Só que assim, a gente esquece também de levar em consideração que não é uma informação dada, né? Fazer ciências sociais e ser militante feminista. Uma coisa não implica a outra. E eventos são independentes, né? E existe a variável do tempo, né? Às vezes a pessoa, né, a variável do tempo e da necessidade, muitas vezes, né? Tem que trabalhar, muitas vezes, tem que conhecer mais do histórico da pessoa para fazer um tipo de afirmações desse tipo. E isso é interessante. Isso tá no livro, Andar de Bêbado. Mas eu vou te contar uma terceira história. Há muito tempo atrás, já faz tempo, hein? Em 2014, o canal Nerdologia fez um episódio que ele falava sobre a Copa do Mundo. E aí, o canal Nerdologia citou esse livro, Andar de Bêbado, como acaso determina as nossas vidas. Nesse livro ele dizia que tinha apostadores de futebol que trabalhavam o ano inteiro para dizer quem é que ia ganhar a Copa do Mundo, né? E diziam que estava das
3 alternativas que estavam para ganhar a Copa do Mundo era Brasil, Argentina e Alemanha. O Brasil perdeu a Copa do Mundo. Essa história todo mundo sabe como é que é. E perdeu feio, né? 7-1. Só que, avaliando o vídeo depois de muitos anos, eu sou a pessoa que posso dizer que a previsão do Nerdologia e dos apostadores da Copa do Mundo não estava errada. Eles chegaram nas 3 variáveis possíveis, muito próximos. Chegaram nas 3 variáveis possíveis de possíveis vencedores da Copa do Mundo. Só não acertaram um vencedor, mas chegaram nos 3 bem perto, assim, baseado em análise de dados, assim. Interessante perceber isso, né? Baseado no que é aleatório, mas como o aleatório a gente não dá para prever com 100% de certeza quem é que vai ganhar, porque estamos lidando com variedades aleatórias, com variedades que não são padrões de 100% de certeza, né? Mas chegaram muito próximos mesmo, e quase acertaram, assim. Mesmo o Brasil, que chegou em 4º lugar, ele chegou próximo de ganhar, o que deu mais tristeza pra gente, né? Mas chegou muito próximo, bati aqui. Chegou muito próximo, entendeu? Muito próximo. Outra história que eu poderia contar é a história, uma vez, há muito tempo atrás, eu tava no metrô e eu tava muito triste, né? Minha vida, né? Ultimamente, eu tava muito triste. E aí, eu encontrei um menino do deboche astral, o Vitor, né? O Vitor de Castro. Eu encontrei ele no metrô e eu fiquei feliz na hora de ter percebido que era ele. E ele estava muito perto, ele desceu estações depois da minha casa. E eu cumprimentei e na hora eu fiquei feliz por conta desse detalhe, assim. Foi a coisa mais aleatória que me aconteceu. Eu poderia contar várias coisas aleatórias que aconteceram na minha vida e dizer o quanto, de certa forma, esse tipo de visão, de ética, de postura que vem da matemática me influenciou muito. Sobre a importância de perceber que muitas vezes o resultado, ou estereótipos, ou certas inferências é a forçação de barra, e às vezes a gente precisa respirar a fundo e perceber que as coisas não são bem assim. Como, por exemplo, a coisa da Linda, né? Não dava para afirmar 100% que ela era militante. Esse tipo de inferência não dá para fazer, entendeu? Porque você precisa ter mais detalhes. E eu acho que a gente precisa respirar fundo e fazer inferências de várias pessoas, assim. Porque tem detalhes que as pessoas não contam, as pessoas editam a vida delas. E é um direito, né? Ninguém precisa contar tudo, né? A privacidade é absolutamente permitida, inclusive por lei, né? Mas é um livro realmente muito importante. Teve vários livros que marcaram minha vida, mas um dos livros que mais marcaram minha vida foi esse livro de matemática. A teoria da probabilidade foi inventada por um cara que era extremamente supersticioso. E ele inventou esse, que é o Cardano. Vou anotar o nome. E ele inventou a noção de probabilidade para poder ganhar jogos de cavalo, eu acho. Acho que era jogos de cavalo. Ele queria ganhar em jogos. E ele inventou isso. Depois foi melhorada com Pascal através do triângulo de Pascal, com números grandes. E aí foi introduzida também na estatística e na teoria do caos. A teoria do caos é uma invenção que nasceu também por conta de um erro e por conta de um acaso. Assim. Tem outras historinhas muito bacanas, por exemplo, a história das 3 portas. Vocês conhecem a história das 3 portas. Se vocês estivessem num jogo de $1 milhão, um jogo de $1 milhão, e aí o moço falasse assim, então, para você ganhar $1 milhão, você tem que abrir a porta certa. E aí você escolhe, das 3 portas, você escolhe a 3ª porta. E aí o apresentador fala assim, tá, você escolheu a 3ª porta? Agora vamos abrir a 2ª porta. E aí na 2ª porta aparece uma vaca. E aí ele faz a seguinte pergunta. Bom, abrimos a 2ª porta.
você troca, você quer trocar para a sua porta ou você quer continuar com a sua decisão? O que vocês fariam? Vocês trocavam ou vocês continuavam com a sua decisão? Isso é uma pergunta de probabilidade. Vocês trocavam ou continuavam com a mesma decisão? Respondem aí. Então, o livro e muitas outras pessoas, tem filmes sobre isso, né? Sugere que a melhor solução nessa situação é trocar. Por quê? O que acontece é que antes de abrir a segunda porta e você saber que nessa segunda porta tinha a vaca, seu espaço amostral mudou. Antes você tinha um espaço amostral de 3. Como o apresentador, mostrou para você que a outra opção tinha uma vaca, seu espaço amostral mudou para 2. Então você tinha 50% de chance de errar ou de acertar. Então a melhor solução, né, nessa situação, nesse pequeno problema, era mudar a porta que você estava escolhendo. Será que eu expliquei direito? Eu sou professora de matemática, me desculpa se eu expliquei errado. Eu não sou da área de matemática, mas assim, é muito bonito, né? É uma mágica muito bonita, assim. E é matemática, gente. Isso aqui é matemática pura, assim. É matemática moderna, não, mas matemática pura, assim, pra caramba. O conceito de espaço amostral surgiu por conta da geometria euclidiana plana de Euclides, né? E é interessante perceber que muitas dessas noções da matemática de probabilidade, tipo, noções de dados, de pontos, de conjuntos e tal, vieram de conceitos do passado, né? Conceitos muito antigos, muito bem fundamentados, pavimentados e tal. Mas que ajuda também a perceber que algumas filosofias muito antigas, sabe? De você não ter controle das coisas, que não dá para você confiar 100% no resultado. Tipo, quando você tira uma nota 10, né? Quando você estuda muito, isso eu via muito, sentia muito isso na faculdade. Sabe, você estudar muito e aí você não tirar um 10, você tira um 6, um 5 e tal, você fica muito triste por conta daquele resultado. Você tem que lembrar da Beyoncé. A gente não pode confiar muito nos resultados. A gente tem que confiar mais no processo. Até porque, primeiro que é o processo que vai te fazer uma pessoa melhor, um artista melhor, um ser humano melhor, seja o que for que você quiser ser melhor, um estudante melhor, um escritor melhor. Os resultados são consequências disso, mas também eles não são a grande glória ou mesmo um sinal de sucesso ou de fracasso, né? Especialmente porque a gente está dentro de um ambiente em que, se existe variável mais aleatória no mundo e uma entidade mais esquisita no universo, como diria Holick, né? Como diria Oco de Holick, do grupo Club, são os humanos, né? São as pessoas. Se existe uma magia que os humanos conseguem fazer para nós, é a aleatoriedade. Por conta da cultura, por conta do histórico, por conta de uma série de coisas. Tem algo de mágico nisso, né? Por exemplo, você consegue imaginar? Hoje o Felipe Neto fala muito mal de TikToks. Mas eu lembro o Felipe Neto quando ele era um jovenzinho que fazia um não faz sentido, xingando todo mundo. E todo mundo falava que ele não tinha chance na vida. Eu também falava. Todo mundo falava que ele não tinha chance na vida de fazer nada. Hoje ele é milionário. Alguém conseguiu prever isso? Eu não consegui prever isso. Vocês conseguiram prever que hoje estaríamos numa pandemia global? Muita gente conseguiu prever isso. Cientistas conseguiram prever isso com dados. E se tem uma coisa mágica que realmente consegue prever de fato as coisas, são dados e matemática, né? Conseguiram prever bem isso. Mas assim, nós, seres humanos comuns, não conseguimos prever isso. E os desastres que poderiam acontecer, né? E hoje
todo mundo está vivendo isso. Todo mundo está vivendo as consequências desse impacto. Esse tipo de previsão era absolutamente inevitável. A probabilidade desse livro me ensinou, e não é um livro de meditação, nem um livro budista, que muitas vezes, primeiro, a gente não deve confiar muito nos resultados e nos estereótipos e tomar cuidado para não fazer inferências precipitadas. Segundo, é bom estudar matemática, mesmo, de verdade. Quem sabe pode te ajudar a ganhar $1 milhão, pelo menos com a coisa das portas. E terceiro, não tenha controle muito com as coisas. Deixa as coisas irem. As coisas não fazem muito sentido mesmo. É isso, gente, que eu tenho para dizer para vocês hoje. Hoje é Bobeirinhas com Bruna Landim. Ficam bem. Bebam água. Me siga no Instagram, Peixe Feito e Golfinhos. No TikTok, com meu nome, Bruna Landim, né? 3. E vão me acompanhando aí. Se inscreva no canal. Tchau. Think of how happy we'll be when we're in on the joke, and it's ours as a story we knew long ago, and it's ours.